Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vamos falar sobre Islam Makhachev, atual campeão peso leve do UFC, e sobre Alexander Volkanovski, atual campeão peso pena do UFC. Eles vão se enfrentar no dia 12 de fevereiro de 2023 e teremos no mesmo card ali borrachinha contra Robert Whittaker, teoricamente. E as duas lutas já estão na stake. Mas eu vou focar aqui na luta principal, Makhachev e Volkanovski. Volkanovski é o primeiro do ranking peso por peso do UFC, ou seja, o melhor lutador envolvendo todas as categorias de peso. Antes era o Kamaru Usman, mas ele foi derrotado. E o segundo é o Makhachev, porque ele venceu o Charles, que também estava lá em cima no ranking. E o terceiro é o Leon Edwards, né, que também é um campeão recente. E o Kamaru, que era o primeiro, caiu para quarto, né? Mas enfim, esse vídeo não é para falar sobre o ranking peso por peso, é para falar dessa luta principal. Temos o favoritismo do Makhachev, que é o campeão da categoria, porque a luta entre Makhachev e Volkanovski acontece na categoria do Makhachev. Ele está como favorito e com 76% atualmente. Pois é, o favoritismo é gigantesco e eu já tinha dito em alguns vídeos aqui, quando falaram, né, dessa luta que ia acontecer logo no pós-luta do Makhachev contra o Charles, que eu tinha as minhas dúvidas de quem seria favorito na minha opinião, que eu precisaria ali reassistir e tal para ter uma ideia, mas mesmo naquele dia, né, eu falei, talvez o Makhachev seja o favorito, porque a categoria dele, o Volkanovski é um cara menor, apesar de ser um cara muito forte e tal, enfim, só que eu não imaginava que o favoritismo seria tão grande. Para vocês terem ideia, na stake atualmente, aliás, se você não tem sua conta criada, link aqui no comentário fixado, abre lá sua conta, é muito fácil, tem vídeo meu ensinando como criar conta, como deposita, como saca, como aposta, é muito fácil, né? Mas enfim, o Makhachev paga R$1,30 no caso da vitória dele. E o Volkanovski, que é o número 1 peso por peso, está pagando R$3,55. E antes de eu falar mais sobre a luta, eu quero ler uma declaração do próprio Volkanovski, campeão peso pena, que ele deu ali em entrevista à AG Fight. Essa notícia tá lá no site da própria ESPN. O Volkanovski disse isso aqui: obviamente, trabalharia bem as defesas de queda. As pessoas acham que é só sobre defesa de quedas, mas vou focar em tudo. Focar em levantar do chão e todo esse tipo de coisa. Meu jogo de pernas vai dificultar as coisas. Ele definitivamente vai querer quedar, porque tornaria as coisas estranhas para ele em pé, né, na trocação. Ele ficará desconfortável na trocação, vai querer quedar desesperadamente, o que torna as coisas mais difíceis. Então, acho que minha defesa estará no ponto por conta disso, e me segurar por baixo é algo muito difícil de se fazer. Então, estou ansioso para ver o quão boa é a trocação dele, porque é por lá que a luta vai ficar. E aí, sobre o tamanho, a diferença de tamanho, porque o Volkanovski é baixinho, apesar de ter uma envergadura gigante, né? Ele disse isso aqui: sim, ele é grande, sou razoavelmente pequeno, mas acredite em mim, peso por peso, sou muito forte. Muitas pessoas que treinam comigo pela primeira vez e me olham, pensam, ele é baixinho. Em alguns segundos, elas sentem como se eu tivesse 115 quilos. Eles ficam surpreendidos logo de cara. Até mesmo meus oponentes, todos me chamaram de pequeno, acharam que era baixinho. Mas, assim que começamos a nos movimentar, eles já tinham problemas. Assim que eu agarrava eles, eles sentiam a força e pensavam, ok, esse cara não é um peso pena normal. Bom, essas foram as declarações do Alexander Volkanovski, como eu disse, primeiro do ranking peso por peso, e eu mesmo já duvidei algumas vezes dele, coloquei ele como zebra algumas lutas, errei vários palpites, e principalmente na última luta contra o Max Holloway, eu me surpreendi ainda mais com o Volkanovski. Ele foi muito bem naquela luta, realmente um controle de distância, uma potência nos golpes ali, realmente surreal, né, pro tamanho dele, pra categoria de peso, ele bate forte. Aqui o Max Holloway tem um queixo absurdo também, né, mas o gás dele pra lutar 5 rounds e a força física dele realmente é diferenciada. Ele é um cara que pesava mais de 90 quilos quando ele jogava ali, acho que era rugby, né, então ele tem sim, e treinou por muitos anos da vida dele, força. Então não é porque ele desceu o peso dele pra lutar no pena que ele é um cara fraco. Eu acho sim que ele deve ser o mais forte fisicamente da categoria dele e deve ter uma força que dá sim pra fazer frente com a categoria de cima, que é o peso leve, né? Então, até porque ele vai ganhar massa muscular pra bater esse peso, que tá um pouco acima, então eu acho que ele vai ter força, vai ganhar força, né? Eu acho que o ponto principal, e que talvez as bolsas estejam considerando, é que não é nem a questão da força, porque força talvez ele tenha pra bater de frente com o Makhachev, por justamente estar mais pesado. Só que estar mais pesado pode tirar
esse diferencial dele, que é a velocidade, a agilidade que ele tá, esse controle de distância. Então, se ele perder essa característica dele, que pra mim eu acho que é a melhor hoje em dia, que é esse entra e sai dele, junto com a envergadura dele, que é muito grande por tamanho dele. Então, essa trocação diferenciada, o cara consegue trocar com o Max Holloway e dar show. Então, assim, é realmente uma das melhores trocações do UFC atualmente, por mais que as pessoas não falem muito dele, né? Mas, enfim, é só reconhecer onde o cara chegou, quem ele venceu e onde ele tá, né? Então, eu acho, sim, que ele tem trocação pra ser melhor que o Makhachev ali, só que a dúvida fica nessa questão do peso, porque ele vai ter que equilibrar. Por um lado, ele vai querer ganhar força física com esse aumento de peso, afinal de contas, ele vai lutar com um cara da categoria de cima, mas ele não pode perder a movimentação, não pode perder esse controle de distância, essa agilidade para contragolpear e não pode perder principalmente o cardio, o condicionamento físico dele, porque para lutar contra Makhachev, contra Khabib, contra esses caras que tem um antijogo, você tem que ter um combustível quase que infinito. E o Volkanovski tem isso, mas ele tem no peso pena. Será que ele vai ter isso na categoria de cima? Então eu acho que a grande dificuldade, o dilema para ele vai ser isso, né? Ele vai ter que tentar ganhar força, mas não perder a agilidade. Então assim, ele tem esse trabalho, né? A dúvida tá nele. Por conta disso que o Makhachev é favorito. Porque pro Makhachev é só mais uma luta, ele vai estudar a estratégia e vai lá. Ele não vai ter que mudar ali força, né? Não vai ter que mudar a composição corporal dele e pensar nisso e tal. Não vai ter essa dificuldade. Quem tem esse desafio é o Volkanovski. Então eu não duvido nada mais da parte técnica do Volkanovski, não duvido da inteligência dele lutando, realmente é um cara diferenciado. Eu acho que ele consegue fazer um plano de jogo para vencer o Makhachev, mas eu acho que a dificuldade principal para ele vai ser essa mudança realmente de categoria, né? Eu acho que ele fazer esse cálculo, quanto ele vai ganhar de massa, ver se isso vai atrapalhar ou não, se o gás na hora não vai dificultar, porque tem um detalhe, né? Você vai pensar, mas é só poucos quilos, o gás dele vai continuar igual. Então, mas o problema é que o adversário dele é um cara que drena o gás. Então, vai ser gás para defender queda, para levantar. Então, é diferente o gás para lutar contra o Max Holloway na trocação o tempo inteiro e o gás para lutar contra o Makhachev, que é para manter a luta em pé, para poder ficar na distância ali, para o braço não cansar na isometria e depois na trocação ele não conseguir bater. Então, realmente é um quebra-cabeça muito complicado para o Volkanovski. Então, assim, eu acho que é uma luta sensacional tecnicamente do lado do esporte. Pode ser que pro entretenimento em si, às vezes não seja uma guerra, não seja a luta mais emocionante do mundo. Mas pro lado do esporte em si, eu acho que é uma das melhores lutas que a gente pode ter hoje em dia. Acho sim o Makhachev favorito por conta de todas essas dificuldades que o Volkanovski vai ter. Mas eu já disse, já me enganei, já quebrei a cara algumas vezes apostando contra o Volkanovski. Então, não vejo a hora dessa luta chegar. Acho sim que o Volkanovski tem chances de vencer, mas eu vou com as bolsas. Eu acho que o Makhachev deve vencer. Mais perto da luta deve fazer um vídeo mais detalhado e tal, né? Mas enfim, é isso. E se o Volkanovski vencer, eu afirmo aqui pra vocês, ele vai continuar, claro, na posição peso por peso, né, número 1, e eu acho que vai dar, pelo menos na minha opinião, o que eu acho que vai dar pra colocar o Volkanovski sim num top 5 de melhor de todos os tempos, ou às vezes até, quem sabe, um top 3. Porque é só ver os caras que ele enfrentou, o nível dos caras e o que ele fez, o que ele entregou. Então se ele venceu o Makhachev, que venceu o Charles da forma como venceu, e ainda mais numa categoria acima da dele, que não é nem a dele, eu acho que dá sim pra colocar esse cara como um dos grandes nomes da história do esporte. Vamos ver se ele vai surpreender o mundo novamente, já que a maioria do mundo aí aposta na vitória do Makhachev e não dele. Mas comenta aqui a sua opinião. Você vai acreditar no Volkanovski? Você vai apostar nele? Ou você vai pro meu time e da maioria das bolsas aqui, mais pro lado do Makhachev, né? Enfim, comenta a sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!